profetas maiores, como nós conhecemos, Ezequiel. Os obreiros e obreiras podem se assentar, em nome de Jesus, amém? Podem ficar assentados, acomodados, em nome de Jesus, para ficarem na dispersação da palavra, para a glória de Deus. Creio eu que para a semana as crianças já estarão lá na sua salinha, em nome de Jesus. Cadê Robson? Eu tenho que falar, estou olhando para ele, né, Robson? Creio eu que sexta-feira as crianças já estão na salinha dela, não? Amém? Olhe para quem é. Levanta aí, Robson, para o pessoal ver quem é Robson. Robson é aquele ali, ó, gente. Creio eu que através dele, né? Sexta-feira as crianças já estão lá na escolinha, né? Já fizemos uma parte para ele aí, que ele estava ocupado ontem com a pastora dele. Aí eu estava ali com os meninos fazendo a minha parte que me cabe. Eu não paro, eu não tenho só a mão de obra, eu tenho que ficar ligado. Amém? Então eu e Messias, Wesley e Márcio não, Márcio chegou depois. Não vou ficar aqui dando o galardão que não tem. E quem foi o outro, rapaz? E seu Antônio, cadê seu Antônio, dona Maria? Oh, meu Deus, mataram o seu Antônio, olha. Foi Cia, não foi eu não, viu? Eu queria dispensar ele, Cia, não, vai, aguenta. Oh, rapaz, olha para isso. Seu Antônio, Valde Silvia, Valde Michele e Wesley e os demais. Ontem nós finalizamos o piso todo, com reajunte e tudo. Eu, em alguns momentos, queria ir embora. Quando deu 7 horas, 8 horas, eu queria limpar o beco, mas Cia, não, bora terminar logo. E terminamos 22 e alguma coisa. Amém? Amém? Ezequiel, capítulo de número 37, versículo 11. Uma palavra bastante conhecida, né? Mas Deus sempre traz em nossa mente algo diferente para que a gente possa trazer para incentivo espiritual da igreja. E eu espero que, mediante a tudo que aconteceu aqui, antecipando a mensagem, que eu ainda esteja concentrado naquilo para que eu vim falar, né? Tantas coisas boas que nos aconteceram. Se vocês não sabem, Ezequiel, se eu estiver errado me corrija, foi o primeiro a ter uma visão de um querubim. O que é o querubim? Querubim é um anjo de guarda, né? Tem um rosto de homem, um de boi, um de leão e um de águia. E ele anda de uma forma interessante, que o rosto fica como um de catraca, se não me falha a memória, né? E fica girando. Então, quando está com o rosto de homem que vira, ele anda para o rosto de homem. Quando vira para o rosto de águia, ele anda para o rosto de águia. Quando vira para o de leão, e assim sucessivamente, embaixo das suas asas, tem uma forma de mão humana. E é o guardião, né? Hipoteticamente, do trono da graça. E nós vamos ver isso. Filho de um sacerdote chamado Buzi. E ali no rio Quebar, ele foi alcançado por Deus e feito nele a unção de profeta de Deus, que teve várias visões, dentre elas essa do vale de ossos secos. E é algo bastante interessante. E antes de eu trazer aqui a narrativa, o que é o vale de ossos secos, a não ser um cemitério, conhecido também como sepulcro na Bíblia antiga ou no tempo antigo. Então o que ele estava falando ali foi de mortos, e nós vamos ver, à luz da palavra, detalhe por detalhe, do que Deus estava falando acerca da inoperância e da fragilidade do povo israelita, preso ali na Babilônia na época, um dos piores asilos, né? Exílios, melhor dizendo, um dos piores cativos do povo de Deus, comparado também com o tempo do povo preso no Egito. Então, capítulo de número 37, versículo de número 11, diz assim: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceram a nossa esperança.
Amém? Então somente aí eu vou ler outra vez. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Regressa aí para o versículo de número 1 e concentra a sua Bíblia, que nós iremos, como de costume, pregar contextualizando. Mas antes de eu ler esse capítulo 31, como eu disse, eu vou falar um pedaço da história de Ezequiel quando foi preso pelos babilônicos. E ali ele teve a sua primeira visão, está no capítulo 1, que diz assim: e aconteceu no 30º ano, no 5º mês, no dia 5º do mês, que estando eu, quem estava falando foi Ezequiel, no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativo do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzio, sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali estava sobre ele a mão do Senhor, enquanto ele pegava água para os seus senhores. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo revolveu-se em um resplendor ao redor dele ou dela, e no meio uma coisa como de cor de ambar, uma cor de fogo, que saía dentro do fogo, e do meio dela saía a semelhança de 4 animais, e esta era a sua aparência. Tinha semelhança de um homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas, e os seus pés eram pés direitos, e as suas plantas dos seus pés como a planta do pé de um bezerro ou bezerra, e luziam como a cor do cobre polido, brilhava, e tinha mão de homem debaixo das asas, aos 4 lados, e assim todos os 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra e não se viravam quando andavam, cada qual andava diante do seu rosto, e a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem, e a mão direita de todos os 4 tinha rosto de leão, e a mão esquerda de todos os 4 tinha rosto de boi, e também rosto de águia, todos os 4, e o seu rosto e as suas asas eram separados em cima, cada qual tinha 2 asas juntas uma à outra, e as 2 cobriam os corpos dele, e cada qual andava diante do seu rosto para onde o espírito havia de ir. Iam, não se viravam quando andavam. A primeira visão que Ezequiel teve, e daí ele teve outras visões. E visão, nós sabemos que há alguns tipos de visões diversificadas. Dentre elas, essa ele teve a visão acordado, próximo ali à beira do rio Quebar. E ali Deus tomou ele em espírito e mostrou o querubim a ele. Diferente da visão que Jacó teve quando fugiu da presença do seu irmão Esaú, porque queria matá-lo. Quando ele, cansado da sua viagem pelo deserto, indo à casa do seu tio Labão, quando ele adormeceu à noite, Deus pôs ele ali em um sono profundo, do qual ele teve um sonho, que tinha uma escada posta, onde a Bíblia traduzida relata de uma forma errada, que anjos, subiam e desciam a escada, quando na realidade não são anjos, porque na Bíblia transliterada está escrita malar, e malar em hebraico significa anjos, anjo no singular, e se fosse anjo estaria escrito malahim, que seriam anjos. Então um anjo subia e descia e declarava a Jacó tudo o que lhe iria acontecer durante 28 anos, e tudo lhe aconteceu. Então foi uma visão que Jacó teve, mas adormecido. Mas essa visão que Ezequiel teve no rio Quebar foi acordado. Ele olha para os céus e vê os céus se abrirem, a ponto, segundo alguns escritores ou historiadores, que os seus senhores, ou os que estavam ali como os seus
soldados riram dele, porque o que ele descrevia era algo indescritível, né? Inarrável ou inanarrável, porque não tinha como uma pessoa ter uma visão daquela. E ele teve aquela visão, e após aquela visão ele teve outras visões, e com fatos ocorridos. Infelizmente, Deus dá a visão, sabe, Paulo, a homens e mulheres na atualidade, mas eles deixam esvair-se dos seus pensamentos como se fosse algo aleatório. Não é, é Deus te advertindo de algo, ou te pondo em direção a algo, mas você não dá crédito. Então o que aconteceu naquela época é que o povo estava completamente desmotivado, desesperançoso, decaído em semblantes, e não tinha mais com que se alegrar, aprisionados na Babilônia. E Deus aí chama o próprio Ezequiel, que junto com aquele povo estava no mesmo sentido. E Deus tem um diálogo. Aí nós vamos ver Deus tratar de duas situações. Ele faz a analogia da visão com a realidade. Então nós vamos dividir em essas duas partes, da qual Deus dividiu com Ezequiel. E aqui tem falas de Deus, e não algo narrado ou redigido pelo homem. E nós vamos ver na escrita do próprio Ezequiel. No versículo de número 1, nós vamos ver que Deus, ele está apresentando a Ezequiel que havia ali pessoas mortas. Ou seja, na visão de nós como seres humanos, em relação aos mortos, não tem mais jeito. E Deus vai dar uma característica dos mortos nas suas últimas fases, aonde realmente não tem mais jeito. Mas para Deus, ouça bem isso, tudo tem jeito. O impossível para Deus se torna possível. Ainda que eu e você achemos que não tem mais jeito, para Deus todas as coisas ela tem jeito. Então no versículo 1, ele vai falar do morto ou dos mortos. Ele disse: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, ou seja, me levou na vida espiritual e não no Espírito Santo. Todas as vezes que tiver escrito na Bíblia espírito com E minúsculo, é o espírito de vida. Me levou em espírito ou em visão, e me pôs no meio de um vale que está cheio de mortos, de ossos, de algo que não tem mais jeito. Era como se caracterizava o povo daquela época. É como nós poderíamos classificar a igreja de hoje em dia. Olha a cara de vocês, olha o semblante de vocês. Se pôr um espelho diante de vocês aí agora, esperando o que de Deus? Se vem para a igreja sem perspectiva, sem esperança, sem emoção, sem sonhos, quando na realidade Ele pode realizar tudo quanto Ele quer. Basta que eu e você desejássemos isso. Mas o povo estava assim, desesperançoso, acreditando mais no homem, acreditando mais na batalha de que na vitória, acreditando mais na guerra de que no general, acreditando mais no impossível do que na mão de Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus trabalha com a mão. Deus pega ele com a mão e leva ele em espírito. Vem cá que eu vou te mostrar. Olha como está o povo de Israel. Olha como está a igreja desta geração. Passeia no meio das igrejas e olha como está a igreja de Deus. Se não estiver morta na antropocêntrica, está morta na prosperidade. Se não estiver morta no teu da prosperidade, está morta no marasmo. Se não estiver morta no marasmo, está morta com pessoas sem conceitos nenhum, fazendo a obra de Deus. Olha como está. É como um vale, é como um cemitério, é como se a igreja estivesse cheia, mas no entanto ela está vazia ou morta. Ele chama Ezequiel e diz: vem ver, Ezequiel, olha o que está acontecendo. O cenário é esse. Esta é a visão de Deus que transmitiu ela para Ezequiel.
Aí no versículo 2 e 3, a sua dúvida te separa do milagre. Porque o milagre não aconteceu ainda, Val? Porque nós duvidamos. Era para Pedro ir de onde ele estava até o barco, ou até Jesus, perdão. Porque quando eles viram Jesus na virada da noite, disseram era um fantasma, começaram a gritar. Pedro disse ousadamente: se tu és mesmo mestre, faz eu ter contigo por cima das águas. Jesus disse: venha. Ele começou a andar, mas no meio do caminho duvidou. O que é que acontece muito nos dias de hoje? O que é que acontece nessa dúvida? O espaço de tempo. Você não quer esperar no tempo de Deus, e de repente você começa a caminhar, não vê acontecer, está vendo Jesus lá e não consegue chegar próximo dele na sua visão, e você desce e submerge as águas da incredulidade. Olha o que diz o versículo 2 e 3: e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, ou do cemitério, do sepulcro, e estavam sequíssimos, ou seja, há dias, há anos que estavam mortos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: não sei. Vou trazer nos dias de hoje. Ele, como profeta, disse: tu o sabes. Mas nós, com a nossa incredulidade, dissemos: não sei. Filho do homem, filho da natureza humana, está vendo esses inumerosos ossos sequíssimos há anos que estão mortos? Na sua visão, eles podem ressurgir das cinzas? Eu não sei. É o que Deus faz muitas vezes, pergunta a cada um de vocês: esse emprego é seu? Não sei. Esse milagre pode acontecer? Não sei. Essa história pode mudar? Não sei. O Senhor é que sabe. Ele sabe que Ele sabe, mas Ele quer saber se você sabe que Ele sabe que pode acontecer. E se você entender que pode acontecer na sua vida, você pode mudar a história da tua vida, não levantando título e nem ocasião para homem ou mulher que esteja em estado avançado na sua vida, mas sabendo que em qualquer trono que na terra esteja, e quem estiver sentado nela nunca será maior do que aquele que está sentado no trono dos céus. Então não eram os babilônicos, não eram os caldeus que iriam diminuir a vontade de Deus sobre o coração daquele povo. Então nós, com a nossa dúvida, muitas vezes separamos o milagre, ou distanciamos o milagre de nossas vidas. Às vezes está à porta, às vezes o milagre está ali pertinho de você e de mim, mas a gente duvida, mas a gente descrê, a gente desacredita. Aí no versículo 4 e 6 a 6, ainda era uma promessa, não tinha se concretizado ainda no milagre, entendeu, Paula? O mal da gente, sabe o que é? É não aguardar a promessa, ter o teu tempo hábil. É não esperar o tempo da promessa. Para um milagre acontecer, você tem que passar pelo vale, pelo deserto, que é o vale da promessa, é o deserto da promessa. Para que o milagre aconteça, você tem que estar na percepção de adorador. E Deus disse: vem cá, Ezequiel, vem cá, Ezequiel, te mostrei eu querubim, te mostrei eu visões que você nunca tinha visto e ainda duvida da minha operância. Olha o que diz o versículo 4 até o versículo 6. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra de Deus ou do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses: os ossos, eis que farei entrar em vós o espírito, como eu disse, espírito de vida, e vivereis. Aí ele
completa. Não elevarei só o espírito nos ossos, mas porei nervos sobre os ossos ou sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Olha o processo se iniciando. Você sabe como um morto fica num estado avançado de anos? Ó, isso aqui se desloca, né? Isso aqui fica meio que deslocado, isso sai, isso aqui se desloca. Ou seja, os ossos, nós vamos ver, eles se separam. Aí perde a carne, perde o nervo, o tecido, perde consequentemente o fôlego de vida, que é o espírito. Aí o que é que ele está dizendo? Você acredita? Porque ele levou e eram inúmeros mortos. Olha a quantidade de mortos que você está vendo. Você acredita que não em alguns, mas em todos eles, eu posso fazer revivê-los, eu posso fazer ressurgi-los? Aí ele dá detalhes, igreja. Deus, ele não faz nada sem que não possa nos avisar e nos dar descrição de como ele vai fazer. Olha o que ele diz, ó: e eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Deus Todo-Poderoso. Você crê em Deus? Então você tem que acreditar em milagres. Se você crê em Deus, você tem que acreditar que o impossível vai acontecer. Para de dar crédito a quem não tem crédito para te emprestar ou pagar nada por você, porque você não precisa de dinheiro emprestado, você não precisa que ninguém seja teu agiota, você não precisa que ninguém seja seu tutor, porque Jesus já pagou com preço raríssimo com teu sangue no Calvário, na cruz, a tua vida. Versículo número 7 e versículo número 8. O início da promessa. Diga aí para o irmão que está do meu lado. Diga do teu lado, diga: minha promessa está chegando. Diga assim, ironicamente: eu não sei a sua. Diga: minha promessa está chegando. Diga: eu não sei a sua. Diga: como é que está a sua promessa? Diga: cuide da tua promessa, que eu vou cuidar da minha. Diga: minha promessa está chegando. Cuide da tua, eu vou cuidar da minha. A minha está chegando. Se a tua promessa não está chegando, a culpa não é minha. Não é isso que eu quero para você. Eu quero que venhamos sorrir juntos, mas eu vejo a minha promessa chegando. Eu vejo o milagre acontecendo antes que aconteça. Enquanto alguns esperam que aconteça, eu já posso ver o acontecido de Deus, e ninguém entende. Olha o que diz, versículo 7 e 8. Então, ele disse: eu profetizei, ele mandou, eu vou fazer. Então, profetizei como se deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, porque estavam soltos, separados, os mortos, braço para um lado, perna para o outro, antebraço para um lado. Aí os braços começaram a se realocar, as pernas, a cabeça, e começou a haver um rebuliço. E ele está fazendo um rebuliço no cemitério, se possível for, para trazer vida e esperança àquilo que estava morto. Se você crê, você vai ver o milagre de Deus sem precisar muita coisa. Louvado seja Deus. Então profetizei como se me deu ordem, e ouvi um ruído enquanto eu profetizava. Enquanto ele estava profetizando, ele começou a ouvir a zoada, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso a seu osso. Porque ele não faz nada aleatoriamente, está tudo se encaixando.
está tudo entrando nos conformes. Pastor, e por que as coisas estão ruins? E por que eu estou no meio desses ossos e de repente eu estou vendo essa zoada? É Deus trabalhando. É o carpinteiro, é Ele que está fazendo a obra. Então tão somente espera com paciência. Pronto. Tem coragem de dizer para o teu irmão? Diga: o seu problema tem jeito. Diga. Diga: o seu problema tem jeito. Diga: o seu problema tem jeito. O seu problema tem jeito. Sabe o que é que eu vou aqui me ousar mais? Se o seu problema tem jeito, Aguinaldo, que dirás o meu? Fica aí, que eu vou ficar aqui. Olha o que diz o número 9 e 10. E ele me disse: profetiza ao Espírito, e profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E eu profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram. Me ajuda aí. E se puseram. Fica de pé por um minuto aí, fica de pé por um minuto, fica de pé por um minuto, fica de pé por um minuto, porque Deus está vivificando vida nesta noite, porque Deus está trazendo renovo nesta noite, porque Deus está transformando história nessa noite, mas Ele quer te pôr de pé, Ele quer te pôr de pé. E profetizei como Ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, e um exército grande e extremo eu estou vendo na minha frente. Esse é o exército de Deus. Essa sim é a nação eleita. Esse é o povo que vai morar no céu. Esse é aquele que vem buscar com espada, sabe, desembanhada em tuas mãos, e dizendo: vencemos a batalha. Podem sentar dando glória para eu continuar. Mas aplaude a Ele. Sabe o que é interessante, igreja? Vou retornar um pouquinho no versículo 7 e 8. Eu me pego quando o profeta ele começa a profetizar e vê o rebuliço e os ossos se juntarem. E de repente, em um dado momento, ele fica olhando e vê aqueles esqueletos se realocando os ossos. E acho que ele fica assim olhando: e agora? E agora? E se puseram ali nervos, carnes, e agora? E agora? Aí Deus diz assim: e ele me disse: profetiza ao Espírito. E profetizei ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Essa foi a ideia que Deus deu a ele em visão espiritual. Aí Deus tratou desse assunto particular com ele e disse: agora vem para uma realidade. Imagina Deus trazendo ele de volta, pôs ele no lugar, materializando ele. E aí Deus começa a ter uma conversa de realidade com ele. Agora eu vou trazer para a realidade da sua vida: problemas financeiros, conjugais, familiares, seculares, problemas de saúde, problemas judiciários, problemas de vícios, problemas de perseguição. Olha o que ele diz do versículo 11 ao 14, acerca de assuntos sobre realidade. Falta vida, falta fé, falta Deus, falta atitude, falta operância, falta qualidade, falta credibilidade, falta tudo isso para que a obra de Deus ela seja concluída na sua vida. Olha o que ele diz do versículo de número 11 a 14. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Filho da igreja, estes ossos são todos os seus problemas. Eu estou falando com vocês nessa noite agora.
estes ossos são os vossos problemas, que vocês já sepultaram e já enterraram, pela falta de fé, pela falta de atitude, pela falta de credibilidade a Deus. Estes ossos, olha o que ele disse. Então disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem. O que é que o povo de Israel estava dizendo? Como foi tema da nossa pregação, ou para a grisa de introdução. Olha o que ele diz, 2 pontos. Olha o que eles estavam dizendo: os nossos ossos se secaram e morreram, e a nossa esperança em nós, a nossa esperança em nós estamos cortados de toda a vontade de Deus. Ou seja, é como você dissesse assim: não tem mais jeito, estamos mortos, a esperança se esvaiu, acabou, está aqui, ó. Vou ler de novo, ó. Então disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Deus não corta ninguém da sua promessa. Deus não limita nada para mim, para você. Quem põe limite naquilo que Deus vai fazer em nossas vidas somos nós mesmos. E muitas das vezes erroneamente querendo trabalhar no lugar de Deus. Por mais que eu fale, por mais que eu dite, por mais que eu diga aqui, vejo homens tanto da bancada, falo homem gênero, como daí do povo, que você ensina a não querer trabalhar no lugar de Deus, mas quer trabalhar. Aí filho não se converte, o emprego não chega, a saúde não melhora, o milagre não acontece, porque você quer trabalhar no lugar de Deus. Ora, busca, congrega, mas no momento do desespero, você é como se aqui fosse Deus, hipoteticamente você faz isso aqui e quer trabalhar no lugar dele. Ele aí, ó, sai de cena. Já que você acha que você pode, então eu me torno inoperante. É quando você diz assim, vou usar aqui um tema que teve comigo. Quantas pessoas tem com você nessa pré-seleção falando: ah, tinha 8, para mim não dá não. Pô, você é filho de quem? Ah, eu sou filho de fulano. Quem disse que você é filho de fulano, rapaz? Vou usar o mesmo. Eu sou filho de Raimundo. Quem disse que eu sou filho de Raimundo? O Raimundo já morreu. Meu pai vive eternamente. Eu sou filho do dono do ouro e da prata. Pode ter 500 na minha frente. Se eu tiver fé, ele vai me pôr na cabeça da fila, e eu serei selecionado entre os pré-selecionados. Quer trabalhar no lugar de Deus? Confiar no homem? Chega para alguém, liga a fulano, indica fulano aí. Fulano, pega o número de ciclano, de beltrano, indica fulano. Rapaz, você com o telefone dentro de casa, que já tem desde o ventre da sua mãe, liga para ele. Jesus, eita labas, tem 1000 na minha frente, mas eu não quero saber de quem indique não. Eu não quero saber de quem não. Eu quero saber de QJ. Eu não quero saber de QI, de quem indique. Eu quero saber de quem me gerou. Ah, mas fez faculdade, mas tem família com nome tal. Como é o nome desse? Como é o sobrenome dessa família, fulano? Arquimedes. E como é seu sobrenome? Yeshua. Quem que te representa? Juiz fulano de tal, doutor fulano de tal. E você fulano, quem te representa? Jesus. Ele que me representa. E aí? E aí? Você sabe que essa empresa sua é nada diante das empresas que ele criou na terra? Você sabe que o seu doutorado é nada diante da sua grande majestade? Você sabe que sua empresa, fábrica, foi criada por ele? Aí ele continua no versículo de número 11.
Então disse: filho do homem, esses ossos são todas a casa de Israel. E eis que dizem: os nossos ossos se secaram e morreu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza agora aos homens e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo. De quem é o povo? É dele. E vos trarei a terra, ou seja, vos tirarei do cativeiro. Não precisa bajular rei, não precisa pedir ajuda a outro reino, não precisa estar levando carta, porque eu, Deus Todo-Poderoso, o Deus que de vocês sou Deus e vocês são meu, eu os tirarei da terra dos caldeus e porei na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu Espírito. Aí ele já está falando do Espírito Santo, aí ele está falando de excelência, de capacidade sobrenatural. E porei em vós o meu Espírito e vivereis, não uma vida humana qualquer, não uma vida natural, mas uma vida que profetiza milagres e ele acontece. Uma vida que você pode acreditar naquilo que ninguém acredita e irá acontecer, porque eu estou no negócio. E vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor, disse o Senhor, e o fiz, diz o Senhor. Poxa, você tem um Deus tão poderoso diante de vocês. Está com a faca e o queijo na mão. Ele: vem cá, Ezequiel, olha esses mortos dentro da igreja aí. Podem ter transformação de vida dentro dessa igreja? Pode. Basta que a palavra de Deus seja fecunda, seja uma palavra direcionada, não para os seus ouvidos tão somente, mas para os vossos corações. E ele vai tirar cada um de vocês desse sepulcro, desse cemitério que vocês estão vivendo dentro de vocês mesmos. Não dê ouvido, assim como eu, às inoperâncias das redes sociais, as nojeiras, as imundícies. Fechemos nossos ouvidos para tais coisas e abramos os nossos ouvidos para o que é certo, que é a palavra de Deus. Ainda existe Deus na terra, ainda existe Deus nas igrejas. Só que tenham medo, igreja, em nome de Jesus. O mesmo Deus que dá é o mesmo que toma. O mesmo Deus que faz viver é o mesmo que mata. O mesmo Deus que abre é o mesmo Deus que fecha. A Bíblia diz: ai daquele que mexe com Deus vivo. Se vocês não sabem, somos mortos nessa terra errante. Ele não morre, ele é eterno, vivo, eficaz, porque tudo que ele faz é com eficácia tão grande que você não vai achar um milésimo de margem de erro, e é eterno. Aí em que você acredita, como eu acreditava anos atrás, aí fulano de tal, liga para não sei quem, liga para não sei quem, liga para não sei quem. Quando Deus tira um, ele bota outro. Israel estava acostumado com Saul, como Deus usou Júnior aqui essa semana. Mefibosete, coitado, tinha nada a ver com os erros do teu vovô e teu pai. O menino com 5 anos de idade, a ama com medo, manda o menino, sai correndo da guerra, porque ele estava na guerra e já tinha outro povo invadindo o palácio. O menino cai do braço da ama e quebra as 2 pernas. E aí, para o menino não morrer, para não saberem que era neto de Saul, ela leva para uma cidade longínqua e perdida, e quase que inexistente no mapa na época.
uma terra sem conhecimento, sem produtividade, diz que nem nada que se plantava lá dava. Só que esse Deus aí de Ezequiel, fez uma carruagem real, com 4 cavalos, 4 cavaleiros, fechadinha por causa do sol, e buscar o aleijado lá dentro de casa. É aqui que mora Mefibosete, Mefibosete, o carro real está te procurando. Menino, tu aleijado, que diabo tu fez para o rei querer te matar? Ele: não sei. Imagina o pensamento daquele jovem, que já era um jovem na época, um homem. Aí eu vejo a carruagem real parar, os soldados chegarem na frente da casa. É aqui que mora Mefibosete? Sim, senhor. E aí eu vejo o tapete vermelho. O rei manda te chamar hoje. Ele disse que ainda hoje você vai se sentar na mesa com ele. Só que entre esse tempo da promessa e do milagre, tem Ziba. Pastor, quem era Ziba? É o que estava usufruindo de tudo que era de Mefibosete. Ele e 20 pessoas, entre filhos, mulheres da família. Aí Davi chega assim: tudo que era de Mefibosete que você estava usando vai devolver para ele. E todos aqueles que serviam a ele, até você, inclusive tu, servirá a ele. Aí imagina, vem cá, eu gosto. Cadê Cia? Vem cá, Cia. Aí imagina, vem cá. Vem, Ziba, vem, Ziba, pega ele, que ele quer. Deus mudar a tua história, porque Deus faz aquilo que ninguém acredita. Sabe qual era o pensamento de Mefibosete? Dali para a morte. E Ziba lá preparando a cama sem saber, comprando os melhores colchões e os melhores linhos, preparando o melhor quarto, preparando a melhor casa, suíte no banheiro, sem saber que era para Mefibosete. Então não se importe com o momento presente, se interesse no melhor de Deus que ainda está por vir. Fica de pé em nome de Jesus.